Fala pessoal, então agora nós vamos ver aqui a soma dos termos de uma progressão geométrica. Basicamente nós temos dois tipos de PG, a limitada, aquela que tem fim, e a ilimitada, que é infinita. Ok, é a limitada, vai estar no contexto assim, tipo, calcule a soma dos 5 termos, estou limitando ela em 5, calcule a soma dos 8 termos. Eu disse, ó pessoal, tem 8 termos. Agora quando eu disser assim, calcule a soma dos infinitos termos, aí eu tenho que usar outra fórmula. Nós temos duas fórmulas, uma da limitada e outra da ilimitada, e a gente tem que saber reconhecer. Para isso, nós vamos fazer várias questões de limitada e várias de ilimitada para a gente entender bem a diferença. Então vejam só, no caso da nossa limitada, ela tem fim. Então, gente, olha só, imaginamos o seguinte, que a nossa PG, ela é assim, ó. Ela tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim por diante. Até chegarmos em quem? No último termo, enésimo termo. Se eu estou querendo a soma dessa progressão geométrica que tem fim, tem um último termo aqui, eu quero o quê? Eu quero o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 até chegar no AN. Beleza. Agora, gente, vamos pensar o seguinte. Na aula passada a gente entendeu, na aula passada não, na aula que a gente falou sobre termo geral, a gente disse que cada termo desse aqui era formado a partir do primeiro, multiplicando-se por uma constante chamada razão. Então a gente sabe o quê? Que o nosso A2 aqui era obtido a partir do primeiro termo, multiplicado por uma razão. O termo seguinte, que é o A3, eu pegava esse termo e multiplicava pela razão. Então o meu A3 seria o quê? A1 vezes Q ao quadrado. O A4, que é o termo que não está aparecendo aqui, é o A1 vezes Q na terceira. O A5, A1Q na 4 e assim por diante. Até chegarmos no nosso AN, né? Que a gente viu lá que era o quem? Que era A1 vezes o Q na N menos 1. Fórmulazinha do termo geral. A N é isso aqui, tá? Bom, então, gente, o que acontece aqui? Nós temos a chamada equação número 1 aqui, que é uma equação onde a gente desmembrou, tá? Transformamos todos esses termos aqui para essa estrutura. Para a gente chegar na fórmula definitiva da soma dos termos da limitada, o que eu faço, gente? Eu pego essa equação número 1 e multiplico tudo pela razão Q, tá? Então aqui vai ser esse S multiplicado por Q, o A1 eu multiplico por Q, tudo eu vou multiplicar por Q. O A2, que é A1Q, eu vou multiplicar por Q também, só que quando eu multiplico A1Q vezes Q, dá 1Q ao quadrado. Ao multiplicar o A3, que é 1Q ao quadrado, por Q, vai ficar A1Q ao cubo, e assim por diante, né? Então a gente vai indo, ó, até chegar nesse cara aqui que eu vou multiplicar por Q também. Quando eu multiplico isso aqui por Q, gente, olha o que vai acontecer. Esse Q na N menos 1 vezes Q, esse Q está na 1. Então, ó, Q na N menos 1 vezes o Q está na 1. Então eu corto, eu somo, conservo a base, somo os expoentes, né? Então vai ficar N menos 1 mais 1. Então corto, vai ficar Q na N. Então aqui fica Q na N. Eu multipliquei então tudo por Q. O que eu vou fazer agora, gente? Eu tenho a equação 2 agora, que eu vou simplesmente pegar a equação 2, tá? E vou simplesmente diminuir da equação 1. Então, quando eu pego e diminuo, eu vou ter assim, isso menos isso, ó. Eu vou ter SQ menos S. Do lado de lá, quando eu faço a diferença, observem que vai dar para cancelar vários termos. Na realidade, quando eu cancelar, só vou ficar com dois termos, que é esse primeiro e esse último aqui. Observem só. Se eu cancelar, se eu diminuir isso disso, dá para cancelar esse com esse com esse aqui eu vou cancelar com esse terceiro termo que não está aparecendo aqui. Então, observe que eu estou pegando o primeiro aqui com o segundo com o terceiro, o segundo com o terceiro com o quarto. Eu vou diminuindo. Aí então eu vou fazendo aqui, ó. Observe que eu estou fazendo essa diagonalzinha aqui. Então esse termo aqui vai ser cancelado com esse. Sobrou esse camarada aqui e esse aqui, gente, ó. Então sobrou o A1 vezes o Q na N menos o A1. Lembrando que eu estou fazendo a diferença, estou diminuindo isso disso. Ao diminuir isso disso, todos esses de cima ficam com um sinal negativo. E agora dá para fazer o que, gente?
Dá para a gente pegar o S, colocar em evidência aqui, ó. Ao colocar em evidência o S, eu fico com essa estrutura aqui. Eu posso colocar o A1 em evidência do lado de lá. Ó, vai ficar Q na N menos 1. E aí eu passo esse Q menos 1 aqui dividindo. E aí eu formo lá, ó, a famosa formulazinha da soma da PG. A1 vezes o Q na N menos 1 por Q menos 1. Olha só o que eu fiz. Eu copiei isso aqui, lá, e joguei essa parte aqui para baixo, ó, tá? Então, essa aqui, gente, ó, é a nossa formulazinha da soma dos termos da PG limitada, que é o que a gente vai trabalhar agora em todas as questões só desse tipo de contexto aqui. Então, vamos começar aqui a correção das questões, ou fazer algumas questõezinhas aqui de progressão geométrica, soma de PG limitada, ok? Então, vamos lá. A soma dos termos dessa PG aqui. O que a gente pode entender? Que a nossa razão aqui, gente, é o A2 dividido pelo A1. Então, 14 dividido por 7 aqui dá 2. Beleza. O nosso primeiro termo aqui vai ser 7. O nosso último termo aqui é 3.584. Para calcular a soma dos termos, eu preciso do A1, do Q, do N e acabou. Eu tenho tudo isso? Eu tenho meu A1, eu tenho a razão, eu tenho o N, agora eu não tenho o N, então eu tenho que calcular. Então eu tenho só o A1 e o Q. Então vamos calcular aqui pela forma do termo geral, a N igual a 1 vezes o Q na N menos 1. Então meu AN é quem? 3.584. O A1 é 7 vezes o Q, que eu tenho aqui, que é 2, acabei de achar aqui, né? Que é 2, elevado a N menos 1. Então vamos dividir aqui 3.584 dividido por 7, 35 por 7 dá 5, 5 vezes 7, 35, deu 0 aqui, baixo 8, 1 por 7 aqui dá 1, né? Dá 7, dá 1, baixo 4 dá 2, dá 512. Então 3.584 dividido por 7 dá 512. Opa, 512, tá? É igual a 2 na N menos 1. Então, 512, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512. Então, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Dá 2 na 9. 2 na 9 igual a 2 na N menos 1. Corto as bases aqui, fica 9 igual a N menos 1. Passo o menos 1 para o lado de lá, fica 9 mais 1, 10. Então, achei aqui meu N. Agora eu venho para cá, ó. A soma vai ser igual ao A1. Quem é o meu A1? 7 elevado vezes Q, que eu achei aqui que é 2, elevado a N, que é 10, menos 1, dividido pela razão, que é 2 menos 1. Isso aqui dá 7 vezes 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 1024 menos 1, 1023, dividido por 1. Então a soma vai dar quanto? 7 vezes 1023. 3 vezes 7, 21, vão 2, 7, 14 e 2, 16, vai 1, aqui dá 1, 7 vezes 1, 7.161. 7.161 dá a soma dos nossos termos da progressão geométrica. Eu fiz uma pequena correção aqui no enunciado dessa questãozinha. Então, qual a soma dos termos da PG formada por isso aqui, a n igual a menos 3 vezes 2 na n mais 1, do número máximo de termos, onde n está entre 0 e 5. Bom, observem que aqui eu estou dizendo que é menor ou igual a 5, então eu tenho um número máximo de termos, aqui seria 5. A minha progressão geométrica, então, ela é constituída então com esse formato. É o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro e assim por diante. O quarto, até chegarmos no último termo, meu enésimo termo, que seria meu A5. O que acontece, gente? Eu quero a soma dos termos formado por essa estrutura aqui. A soma, gente, lembrando, o que é a soma? É o A1 vezes o Q na N menos 1 por Q menos 1. O que eu preciso, então? Eu preciso do primeiro termo, da razão do número de termos. Então, vamos lá. Qual é o primeiro termo? Vamos colocar a formulazinha que ele me deu ali, que é uma fórmula de
termo geral, né, que é inventada, né, na realidade é uma fórmula que foi uma expressão de uma PG numa progressão geométrica. Isso aqui é uma expressão inventada pela banca, então a gente vai ter que substituir agora. Se eu quero meu A1, então meu N é 1, então onde tem N eu vou substituir por 1, então é menos 3 vezes 2 na 1 mais 1. Então eu sei que aqui é menos 3 vezes 2 na 2, menos 3. Aqui 2 ao quadrado é 4, 4 vezes menos 3 aqui dá menos 12, beleza. Ah, eu quero meu A2, é só substituir, gente, então é só pegar aqui, ó, vai ser menos 3, onde tem N eu vou substituir por 2, então vai ser menos 3 vezes 2 na 2 mais 1, então eu vou ter que ser menos 3 vezes 2 na terceira, né? 2 na terceira é 8, então menos 3 vezes 8 aqui vai dar menos 24. Então assim por diante. Eu preciso de mais alguma coisa? Eu preciso da razão. Eu sei que a minha razão aqui vai ser o quê? A2 dividido pelo A1. Né? Quem é o meu A2? Menos 24. Quem é o meu A1? Menos 12. Então, menos com menos dá mais, 24 por 12 dá 2. Então, a razão é positiva, 2. Então, agora é só substituir. A soma vai ser o A1. Quem é o meu A1? Acabei de calcular ali, menos 12. Vezes o Q na... Quem é o Q? Q é 2. Na N, quem é o meu N? Meu N é 5. Acabei de achar ali que o meu N tem 5 termos por causa dessa estrutura aqui, porque pede o número máximo. O número máximo tem N5. Então, vezes 2 na 5, menos 1. Ok? Dividido por Q menos 1. Quem é o Q? 2. Então, aqui, 2 menos 1. Então, isso aqui vai ser a soma, vai dar menos 12 vezes 2 na 5 é 32. 2, 4, 8, 16, 32. 32 menos 1, 31. Dividido por 1. Então eu vou fazer 12 vezes 31, tá? Então é mais fácil fazer o 10 vezes 31 e ó, eu faço assim, ó, o 12 vezes 31, uma dica que eu dou. Façam 10 vezes 31 e somem com o 2 vezes 31. Que 10 mais 2 dá 12. Isso aqui fica fácil, ó. Isso aqui vai dar 310, né? E aqui dá 62, ó. Então dá 372. Negativo, 372. Essa aqui é a soma dos termos. Então vamos ver aqui a questão número 3, diz o seguinte: os ângulos de um triângulo estão em PG de razão 2. Esse triângulo é retângulo, acutângulo, equilátero, isósceles, obtusângulo. Bem, a gente tem basicamente aqui classificação de quanto aos ângulos, que são essas duas primeiras e essa aqui, a última aqui, tá? Isso aqui é quanto aos ângulos. E aqui quanto aos lados, né? Então a gente basicamente tem o seguinte: o retângulo é quando a gente tem um triângulo com um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então um dos ângulos tem que ser 90. Acutângulo é quando todos os ângulos são menores do que 90. Obtusângulo é quando todos são maiores do que 90. E aqui, essas duas aqui é a classificação quanto aos lados. Equilátero é quando todos os lados são iguais. Isósceles é quando nós temos dois lados iguais. E aqui não aparece numa das alternativas o escaleno, é quando todos os lados são diferentes. Então a gente sabe que esse triângulo aqui, ó, tem todos os ângulos formados por uma PG de razão 2. Então o que a gente precisa entender aqui? Então, os ângulos são ângulos, ó. Quais são os ângulos desse triângulo aqui? Eu não sei, né? Opa, ângulos. Vamos aqui, ângulos. Eu não sei quais são os ângulos desse triângulo, né, gente? Mas eu sei que ele tem razão 2. Então, vamos supor que o nosso primeiro ângulo aqui seja x. O segundo tem que ser 2x. E o terceiro tem que ser 4x. Ou seja, todos esses ângulos aqui tem o dobro do outro. Beleza, agora vejam só, esse aqui é o dobro desse e esse aqui é o dobro desse. Então vamos imaginar que se eu tenho um triângulo, a soma de todos esses ângulos aqui tem que dar sempre 180 graus. Isso aqui é básico, tá? Isso é uma informação básica, a gente já tem que levar para a prova esse conhecimento. Então aqui eu tenho 7x igual a 180. Se eu dividir agora 180 dividido por 7... isso aqui dá aproximadamente 25,71, aproximadamente, tá? Bom, então a gente já sabe que o valor de um dos ângulos aqui é 25. Então eu teria aqui, ó, um ângulo seria 25, aproximadamente 25 graus, o outro seria o dobro, né? Seria aproximadamente 50 graus, e o outro seria o quádruplo, né? O quádruplo de 25 é mais 100 graus, né? Então eu teria aqui basicamente isso aqui, tá? Arredondando, tá, gente? Porque isso aqui dá uns quebradinhos aqui que não já dá pra gente julgar, já dá pra gente saber que ele não pode ser retângulo, né? Porque se eu
para ser retângulo teria que ser 90 graus aqui. Ele não pode ser acutângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui passaria de 90 graus. Tá? Acutângulo é quando todos os três ângulos são menores do que 90. Ele não pode ser equilátero porque tem três lados iguais. Tem que ter três ângulos. Equilátero é quando tem três lados iguais. Três lados iguais teria que ter três ângulos iguais. Ou seja, todos os ângulos teriam que ser 60 graus. Isósceles, quando eu tenho dois lados iguais. Para ter dois lados iguais, eu teria que ter dois ângulos iguais. Não tenho dois ângulos iguais, né? Então, finalmente, a gente chega na última alternativa, que é o obtusângulo, é quando um dos ângulos, que no caso aqui é o terceiro ângulo, ele é maior do que 90 graus. Então, a alternativa letra E. Vamos resolver aqui mais uma questãozinha. Se a soma dos 4 primeiros termos da PG é 15 e a soma dos 5 termos é 31, qual é a soma dos 6 primeiros termos se a 1 é 1? Ou seja, o primeiro termo é 1. Então, vamos colocar aqui. A soma dos 4 primeiros termos é 15. Né? Beleza. E a soma dos 5 primeiros termos é 31. E a gente tem que o primeiro termo ali é 1. Né? Beleza, agora o que eu faço? O que seria a soma dos 4 primeiros termos, gente? Seria A1 mais A2 mais o A3 mais o A4. Isso tudo aqui daria 15. Isso tudo numa PG. A soma dos 5 primeiros termos seria A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Isso aqui é 31. Se eu diminuir isso disso, olha o que vai acontecer. Eu simplifico, ó, isso com isso, isso com isso, isso com isso e isso com isso. Sobra isso, A5 é igual a 31 menos 15, que dá 16. Pronto. Agora eu tenho o quinto termo, certo? Tenho A1, eu posso achar quem, gente? Olha só. A partir da ideia que eu sei que a n é igual a 1 vezes o q na n menos 1, eu lembro daquela ideia das propriedades, eu poderia dizer que o A5 é igual a 1 vezes a razão elevado a 5 menos 1, elevado a 4. Eu tenho o meu A5, que é 16, né? Eu tenho o meu A1, que ele me deu ali, que é 1, ó, vezes o Q na 4. Então, daqui eu posso dizer que Q é a raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16, o 16 é a mesma coisa que 2 na quarta potência. Então, cancelando aqui, a minha razão fica igual a 2. Pronto. Agora, gente, é só usar na fórmula da soma. Ó. A soma é igual a 1 vezes o Q na n menos 1 por Q menos 1. A soma de... eu quero agora a soma dos 6 primeiros termos. Eu quero o S6. Então, o meu S6 vai ser o meu A1, que é o mesmo, que é 1, vezes a razão que eu acabei de achar que é 2 elevado à sexta potência, que o meu n agora é 6, menos 1, dividido pela razão que é 2 menos 1. 2 na 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 menos 1, 63. 63 dividido por 1, 63. Então aqui está a soma dos 6 primeiros termos da nossa progressão geométrica. Bom, agora nós vamos falar sobre a soma dos termos da progressão geométrica infinita. A gente precisa usar um pouquinho do raciocínio lógico aqui, porque, primeiro, gente, vamos pensar o seguinte, a gente conhece os tipos de progressão. Nós temos progressões finitas, ou seja, limitadas, e infinitas. Essas infinitas, PG infinita, a gente não precisaria calcular a soma dos termos se eu tivesse uma PG crescente. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, PG crescente, né? O que é uma PG crescente? Uma PG crescente, ela tem uma razão maior do que 1. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui a PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Tu acha que eu vou precisar calcular a soma desses termos aqui? Se ela é infinita e ela é crescente, é óbvio que o resultado aqui vai dar infinito. Não tem por que calcular, não é verdade? Agora, quando é que eu vou usar a formulazinha da soma dos termos da PG infinita? Somente num caso, quando ela for decrescente. Ou seja, se ela for decrescente, aí eu vou ter uma razão aqui, ó, entre 0 e 1. Ah, bom, aí eu posso usar a formulazinha. Que formulazinha é essa? Bom, primeiro, antes de mais nada, a gente conhece a fórmula da PG
limitada, né? Da soma dos termos da PG limitada. A gente sabe que a soma da limitada, então vamos lá, soma da PG limitada. Limitada é aquela que eu tenho um número de termos conhecido. Né? Quando eu pego aqui, por exemplo, calcule a soma dos 5 termos da PG. Eu tenho já um limite de termos. E a gente sabe que a soma dessa PG aqui é A1 vezes o Q na N menos 1 sobre o Q menos 1. Essa é a nossa sominha. Agora vamos pensar aqui no seguinte, ó, gente, agora a gente tem que usar um pouquinho da inteligência para entender por que a soma da PG, tá? Por que essa sominha aqui não é essa fórmula. Na realidade é essa fórmula. Só que a gente vai tirar algumas coisas dessa fórmula aqui, que, por exemplo, isso aqui, ó, dá zero. Então por que eu vou usar isso aqui na fórmula? Por que dá zero? Aí que a gente tem que entender, olha só. Vamos imaginar que a minha razão, tá? A minha razão esteja entre 0 e 1, porque eu só vou usar a fórmula da PG infinita quando eu estou nesse nível aqui, ó, tá? Quando eu tenho a razão entre 0 e 1. Então vamos supor que a razão seja 0,1, tá? Ok. Agora vamos colocar aqui o valor de Q na N. Vamos substituir o que é o valor de Q na N. Bom, a gente sabe que, por exemplo, assim, ó, Q é 0,1. Agora se eu tiver Q na 2, quanto é que vai ser? Vai ser 0,01. Por quê? 0,1 ao quadrado é 0,01. E se eu tiver Q na 3? Ó, é 0,1 ao cubo, vai dar 0,001. Então, quanto maior o meu expoente aqui, mais próximo de zero. Então, se eu tenho um Q na N, e o meu N é o número de termos, e se essa PG é infinita, eu tenho Q na infinito. E Q na infinito, quanto é que vai dar? 0,0000000 lá no infinito, ou seja, aproximadamente zero, quase zero, né? Então eu não vou usar o Q na N aqui. Na realidade eu posso usar a mesma fórmula desde que eu saiba que esse Q na N é zero. Então na PG infinita, soma da PG infinita, eu tenho outra formulazinha. Vamos definir aqui qual seria, ou seja, ilimitada, né, gente? Ilimitada. Ok, olha só, qual seria a minha fórmula? Eu vou substituir isso aqui por zero, então eu vou ter aqui 0 menos 1 sobre Q menos 1. Isso aqui, 0 menos 1 dá menos 1, então aqui vai ficar menos a 1 sobre Q menos 1. Para evitar esse menos em cima, o que eu faço? Eu multiplico por menos 1 em cima e menos 1 embaixo. E aí eu vou ter a soma dos termos, aqui fica positivo, vai ficar A1, e aqui eu menos Q mais 1, que eu vou alterar aqui de lugar. Ó, esse menos 1 multiplica o Q, fica menos Q, tá? Esse menos 1 multiplica o menos 1, fica mais 1. Então eu vou botar 1 na frente aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, e menos 1 vezes Q dá menos Q. Então olhem só como é que ficou a fórmula. Essa aqui é a fórmula da PG infinita. PG infinita, ilimitada, tá, gente? Então, cuidado quando eu for calcular uma soma de termos de PG. Se eu for calcular uma PG limitada, eu tenho que usar de cima. A gente já viu isso na aula, na parte de soma de PG limitada. Tá? Agora, aqui é outra conversa. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, única, exclusivamente, a razão entre 0 e 1. Bom, detalhes, agora a gente vai resolver algumas questões e vamos usar isso aqui na prática para entender como é que isso aqui funciona. Bom, aqui vem a primeira pegadinha da nossa soma dos termos da progressão. Vejam só, eu estou perguntando para ti aqui qual é o limite da soma dos termos dessa progressão aqui. Gente, fica evidente que se eu fizer esse termo menos esse, tá? Não dá igual a esse menos esse, então não pode ser uma PA. Para ser PA, a diferença dos termos teria que se manter constante sempre em todas em toda a sequência. A PG é exatamente o quê? PG é quando eu faço essa divisão aqui desse segundo termo pelo primeiro, tem que dar igual à divisão do terceiro pelo segundo. Então vejam que se eu dividir aqui, ó, 1/9
por 1/3, que é o A2 dividido pelo A1, eu conservo a primeira, multiplico essa aqui invertida e eu tenho a razão 1/3, tá? Então observe que se eu dividir 1/27 por 1/9 também vai dar 1/3, tá? Então, gente, o que que acontece, ó? Primeiro, a minha razão é 1/3. Isso aqui é uma progressão geométrica. E onde está a pegadinha que eu falei? A pegadinha está aqui, ó. Qual o limite da soma? A gente sabe que quando a gente tem uma PG limitada, tá? Limitada, a soma dos termos da PG limitada vai ser A1 vezes o Q na N menos 1 sobre o Q menos 1. Mas na ilimitada, eu tenho a formulazinha pequenininha aqui, ó. Qual é a formulazinha pequenininha? A soma é A1 sobre 1 menos Q. Então, na realidade, muita gente pensaria assim, poxa vida, qual o limite da soma? Pumba, vou usar essa limitada. Pensem bem, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho 3 pontinhos, significa o quê? Que essa progressão geométrica ela é infinita. Ela vai embora, ela nunca mais termina aqui nessa sequência, tá bom, gente? Então, aqui vem uma lógica. Se essa progressão geométrica está pedindo o limite da soma, significa que ela é infinita. Olha só, limite da soma lá no fim. Então, vejam aqui, eu posso usar a pequenininha aqui, ó. A soma vai ser A1 sobre 1 menos a razão. A1 vai ser quem? 1/3. Então, eu boto ali aqui 1/3 aqui em cima, dividido por 1 menos a razão, por 1 menos 1/3. Pronto, aqui é só matemática básica, ó. Aqui embaixo eu vou tirar o MMC, entre 3 e 1 vai dar 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 1, menos 1. Então aqui fica 1/3 divididos por quanto? Vamos botar aqui assim, vamos fazer no passo a passo para vocês entenderem aqui, senão fazer avançar. Então aqui dá 1/3 dividido por 2/3, né? Então, a soma vai ser o quê? Eu conservo a primeira, multiplico essa aqui invertida, ó. Agora dá para cancelar aqui, então a soma dos termos dá 1 sobre 2. Bom, vamos ver aqui a questão número 2, que diz o seguinte: qual é a soma das infinitas áreas da sequência A1, A2, A3, A4, sabendo-se que a área A1 é 1 metro quadrado, essa aqui, e as demais, tá, áreas têm o valor correspondente à metade da área anterior. Quer dizer, A2 é a metade desse A1 aqui, que é 1. Então, A2 vai ser 0,5, A3 vai ser 0,25. Vamos fazer aqui, ó. A1, então, seria 1 metro quadrado. A2 seria metade, então A2 seria 0,5 metros quadrados. A3 seria metade desse valor aqui, que seria 0,25 metros quadrados. A4, metade de 0,25, que seria 0,125 metros quadrados. E assim eu vou indo sucessivamente. Então eu quero saber qual seria a soma de todas essas áreas, dessas infinitas áreas aqui que estão dispostas nessa estrutura aqui, né? Bem, gente, vamos pensar da seguinte maneira, tá? Aqui tem uma ideia bem interessante que muita gente iria pensar assim, poxa vida, se eu começo com 1 e vou somando infinitos números aqui, a soma teria que dar infinito, mas não é verdade isso aí, tá, gente? Por quê? Vamos pensar na seguinte situação aqui. Vamos supor que essa primeira areazinha aqui é 1, tá? Exatamente essa é a ideia. Ó, 1 metro quadrado seria a minha primeira área. Então vamos chamar isso aqui de A1, né? Beleza. Quem seria a minha área 2? Seria metade dessa área aqui. Então vamos fazer um traço aqui, dividindo aqui, vamos colocar o A2 aqui nessa situação. Agora, quem seria o meu A3? Ah, o meu A3, se eu colocasse, seria a metade dessa parte de baixo aqui, ó. Né? Aqui estaria o meu A3. Quem seria o meu A4? Aí seria a metade dessa parte aqui, ó. Então, aqui estaria o meu A4, ó. E aí, eu vou fazendo sucessivamente. O meu A5 estaria aqui, ó, na metade dessa parte de baixo. O meu A6 na metade dessa aqui. O meu A7 na metade. Então, o que que acontece? Eu iria dividindo essa área aqui, ó, tá? Que tem esse mesmo valor infinitas vezes. Ou seja, a soma dessas duas áreas aqui, dessa aqui com essa, dá quase 2, dá o dobro dessa aqui, gente.
Então aqui, gente, a gente pode entender usando a ideia da soma dos termos, dos infinitos termos da progressão geométrica, onde a gente pode fazer aqui, ó, usando que S é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então aqui vem uma dica, gente. Sempre que a razão for 1/2, que é o caso aqui, né? Ó, qual é a razão aqui? 0,5 dividido por 1, dá 0,5. 0,5 é 1 sobre 2. Sempre que a razão for 0,5 ou 1 sobre 2, a soma de todos os termos da sequência sempre vai ser o dobro do primeiro termo. É muito simples. Essa é a dica que vocês vão levar para... vai atalhar assim um monte, né? Porque normalmente essas progressões geométricas infinitas aqui tem razão 1/2. Então sempre que a razão for 1/2, a soma é só dobrar o valor do primeiro termo. Então a soma tem que dar 2, exatamente por causa disso aqui, tá? Dessa ideia, que muita gente pensa que essa soma vai até o infinito. Não, porque eu vou começar a dividir a metade da metade da metade da metade de um valor pequeno, tá? Então cada vez vai dando um valor menor aqui. Nunca vai chegar na totalidade do 2, vai chegar lá no infinito. Como o infinito não existe, então não chega. Então vejam aqui que meu A1 é 1, a minha razão aqui dá 1/2, que é 1/2, né? Então porque é 0,5 dividido por 1 dá 1 sobre 2, né? Ó, vou fazer 0,5 por 1, dá 1 sobre 2 ou 0,5. Então eu faço aqui, ó. O que acontece, ó? Tiro 1 menos 1/2 dá 0,5, né? 1 menos 0,5 dá 0,5. 0,5 é 1/2, tá? 1/2 aqui. Então eu copio a primeira como tá, multiplico essa aqui invertida, ó, dá 2. Aqui entra a ideia de que eu acabei de falar. Então aqui eu estou provando a utilização da nossa formulazinha dos infinitos termos da nossa progressão geométrica infinita. Um outro detalhe aqui, gente, uma observação bem interessante, tá? É que aqui nunca vai chegar em 2 e muitas vezes, tá? A questão pede, ou melhor, o enunciado pede o limite da soma. Então é muito interessante a gente conhecer isso aqui. Isso aqui é uma linguagem de cálculo diferencial integral, tá? Mas que a gente não estuda no segundo grau, só cobrado em alguns vestibulares, principalmente militares, a gente usa isso. Mas no caso, de forma geral, o Enem, a gente não cobra cálculo. E aqui existe uma linguagem, o limite da soma, tá? Dos infinitos termos, quando n tende ao infinito. Então aqui, gente, ó, o meu número de termos está tendendo ao infinito, n tende ao infinito. Então eu peço o limite da soma. E o limite dessa soma sempre vai ser o quê? A1 sobre 1 menos Q, essa formulazinha que a gente usou. Então, essa formulazinha aqui, gente, ela é muito usada, ou melhor, ela é sempre usada quando eu tenho infinitos termos numa progressão geométrica decrescente, de razão entre 0 e 1, mas lembre-se que isso aqui pode ser pedido. Qual o limite da soma? Qual seria o limite dessa soma aqui? O limite é 2, tá? Nunca vai ser 2, mas eu vou ter lá um limite, que é 2. Tá bom, gente? Então essa é a ideia geral, quando a gente entende que limite, esse n está tendendo ao infinito aqui. Bom, uma outra aplicação da soma dos termos, dos infinitos termos da progressão geométrica, é quando a gente tem aqui uma fração geratriz, né? Na realidade, gente, quando a gente tem uma dízima periódica, a gente sabe que sempre vai haver uma geratriz cujo denominador é 9. A gente tem um capítulo exclusivo sobre isso aí, onde a gente fala sobre fração geratriz, né? A gente comenta ali rapidamente, porque isso aqui é uma coisa bem simples, né? Então sempre quando a gente tem uma periodicidade, a gente tem um denominador 9, por exemplo assim, ó, 0,444 infinitamente, isso aqui é 4 sobre 9, né? 0,7777 infinitamente, isso aqui é 7 sobre 9. Né? Se a gente tem dois números que se repetem, por exemplo, 0,23, 23, 23, 23, aí eu tenho que colocar dois números 9 aqui embaixo. Então a gente sabe disso, né, gente? Então, beleza, eu poderia fazer direto, mas eu vou mostrar para vocês a aplicabilidade da soma dos infinitos termos da progressão geométrica, já que 0,5555 é a mesma coisa que o quê? Que 0,5 mais 0,05 mais 0,005 mais e assim infinitamente. Observem que para sair daqui, olha só, eu tenho tendo uma sequência de uma progressão aqui, por exemplo, 0,5, o próximo termo seria 0,05, o outro vai ser 0,005. Isso aqui é uma progressão onde eu tenho o quê? Se eu pegar a razão aqui, ó, se eu dividir 0,05 dividido por 0,5,
isso aqui vai dar 0,1, né? Exatamente isso aqui. Então a gente tem uma progressão de razão 0,1. Onde a soma desses termos aqui, ó, é A1 sobre 1 menos Q. Porque eu tenho que fazer essa sominha aqui, né, gente? Então, beleza. Qual é o meu A1? O meu A1 é 0,5. Qual é, então, aqui, ó, a razão? A razão é 0,1. Então, isso aqui deu quanto? 0,5 dividido por 0,9 aqui embaixo. Ó. Se eu multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo, eu vou ter os 5 nonos, que é a nossa fração geratriz, que a gente já conhece. Como eu quero saber essa sominha aqui, o que eu faço? 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10, né? Mais os 5 nonos ali que a gente acabou de usar na progressão geométrica. MMC é 90, 90 por 10 dá 9, vezes 2, 18. 90 por 9 dá 10, vezes 5, 50. E o resultado, então, dessa sominha aqui vai dar 68/90. Claro que a gente pode aqui simplificar, né? Então, isso aqui dá 34, aqui embaixo 45.